Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais uma live. Desta vez nós vamos estar conversando aqui com um convidado muito especial, falando sobre como o líder deve proteger, a sua saúde emocional. Esse é um assunto tão importante que eu quero que você convide todos os líderes que você conhece. Seu pastor, o líder de célula, de pequeno grupo, os aspirantes a pastor na sua igreja, na sua família. Esse é um assunto tão pertinente que ele tem que ser estudado, ele tem que ser ensinado, tem que ser ministrado. E vocês vão entender o porquê quando eu chamar aqui o nosso convidado, que é um médico e é um especialista nessa área, quando se trata da saúde emocional do líder, da saúde emocional do pastor. Esse é um assunto tão importante que eu quero que você, tá vendo aqui embaixo? Aqui embaixo tem uma setinha, um aviãozinho aqui embaixo, Clica nesse aviãozinho e convida todo mundo, não é? Eu vou fazer isso agora. Eu vou convidar aqui o pessoal, certo? Deixa eu convidar todo mundo aqui, para participar desse bate-papo sobre como proteger, não é? Como proteger a saúde emocional. Como o líder deve proteger a saúde emocional, certo? Gente, preste atenção. Depressão, ansiedade, fobias, não é? As desordens de comportamento compulsivo, certo? Estresse pós-traumático, transtorno alimentares, vícios, certo? Tudo isso tem a ver com a nossa emoção, ou com as nossas emoções. Agora, como eu, líder, pastor, protejo as minhas emoções, tá? É sobre isso que nós vamos estar conversando hoje. Por isso eu quero que você convide todo mundo, certo? Você convide todo mundo. Nós vamos ter um evento, na verdade são dois eventos. Vamos ter um evento dia 1º, não é, gratuito, onde eu vou estar falando para líderes, e depois presencial, a experiência PDP do dia 3 ao dia 5 de fevereiro em São Paulo, não é? Em Guarulhos, na Igreja Nasci para Deus. Vai ser assim, uma imersão, vai ser maravilhoso, tá? Eu vou deixar aqui um telefone aqui, tá? Para você entrar em contato, para você se inscrever, certo? Tanto para o evento online quanto para o presencial, tá? O presencial vai ser dia 3 ao dia 5 de fevereiro. Nós queremos pelo menos 1000 líderes, 1000 pastores conosco. Vai ser lindo, hein? Vai ser lindo. Deixa eu corrigir. É isso mesmo. 95060-2985. Vou deixar fixado aqui, tá? Para quem quiser depois, você pode tirar um print aí da telinha e ficar com esse WhatsApp para você então ter as informações necessárias. Nós estamos recebendo pastores até da África, pastores que estão vindo lá da Angola participar da nossa conferência Pastor Discipulando Pastor. Milton, Deus abençoe você, Deus abençoe a Cris, um grande abraço para você aí, Milton. Uma dessas orações pela manhã eu tirei para orar por você e pela Cris. Deus abençoe você. Bom, vamos chamar então o nosso convidado de hoje. É um convidado muito especial. Deixa eu chamá-lo aqui, Doutor Leônio é o nosso convidado de hoje.
nós vamos estar conversando com ele. Ei, meu pastor. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bem, melhor agora. Que bom, né? Que bom a gente poder conversar de novo de um assunto tão relevante, de um assunto tão importante, Deixa eu só, antes de o Jonatas começar já a participar aqui, deixa eu só fazer uma breve apresentação dele aqui. Dr. Jonatas Leônio, ele é casado com a Jéssica, pai da Maria e da Lívia, médico especialista em medicina de família e comunidade pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Medicina de Família e especializando em neurociências e comportamentos pela PUC do Rio Grande do Sul, diretor clínico da JL Clínica, Clínica Multiprofissional de Saúde Integral e Mudanças Comportamentais, docente da disciplina de Atenção Primária à Saúde, Medicina de Família e Comunidade da Faculdade de Medicina do ABC. Mas é também pastor na comunidade evangélica Jesus, o Pão da Vida, e em São Bernardo do Campo. Obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez aí, Jonatas. Uma honra, pastor. Falar com o senhor é sempre um presente de Deus. Nunca vou desprezar um presente desse, não. Que bom, que bom. Bom, nós estamos aí fazendo uma série de lives focada no pastor, no líder, né? Ontem falamos um pouco sobre a cultura do voluntariado com o Bispo Júlio, e hoje, então, o nosso tema tem a ver com a saúde emocional do líder. Nós estamos percebendo nesses últimos meses, anos, um número crescente, não é, de pastores com crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pastores se suicidando, pastores desistindo do ministério. Tudo isso eu penso que tem como causa problemas emocionais, não é? E aí eu queria que você falasse então um pouco sobre a importância do líder proteger suas emoções. Sim, pastor, esse é um assunto que necessita de um atendimento, de uma urgência por parte da igreja. Nós precisamos estar muito atentos a isso, porque uma pesquisa recente do Brasil mostrou que um líder cristão tem 3 vezes mais chance do que a população em geral de desenvolver depressão ou ansiedade. Então, isso coloca o líder em um papel aí de grupo de risco para o desenvolvimento de depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais. Mostra que há uma cultura de uma espiritualidade insalubre, por vezes, né? De uma espiritualidade potencialmente patológica. E esses dados do Brasil, né? Dados dos Estados Unidos, uma pesquisa recente, uma pesquisa chamada Lifeway, mostrou alguns dados mais alarmantes ainda para pastores americanos. Alguns dados como 57% dos pastores largariam o ministério se tivesse uma outra fonte de renda. 90% dos pastores trabalham mais do que 50 horas por semana. 25% não tem a quem recorrer quando tem problemas financeiros ou familiares. 45% das esposas de pastores dizem que o esgotamento é o pior perigo das suas vidas. 60% acredita que o envolvimento com o ministério afetou a paixão pelo evangelho. E 94% sente uma pressão por ter uma família perfeita. Então a gente está diante de um cenário cultural, de um estilo de vida, e eu gosto de uma frase do Paul Tripp, do livro Vocação Perigosa, que fala um pouco dos desafios do ministério pastoral, que o sucesso ministerial não significa que Deus está aprovando ou apoiando o nosso estilo de vida, que nós precisamos estar muito atentos a como as nossas emoções estão sendo protegidas ou guardadas. Eu gosto é um dos meus versículos preferidos da Bíblia, Provérbios 4:23, quando o sábio nos orienta sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Então, cuidar do coração, das emoções, é uma responsabilidade nossa. O Senhor nos deu
esse imperativo, essa orientação. Guarde o seu coração, proteja as suas emoções. Nós precisamos ficar atentos a isso, né, pastor? Agora, é interessante que muitos pastores cometem um sério erro de se considerarem assim, super-homem, não é? Super-homem. E, de repente, o pastor, ele não demonstra as suas vulnerabilidades, não é? Sim. E aí as pessoas pensam realmente que esse cara é um super-homem, quando, na verdade, ele pode estar escondido atrás de uma couraça, correndo um sério risco, não é, de sofrer uma depressão de repente. Sim, porque sim. Eu penso que uma das coisas que Paulo nos ensina nas suas cartas é não ter medo de mostrar a sua humanidade, né? Sim, sim, sem dúvida. E eu tenho percebido um movimento de busca por ajuda, tenho recebido muitos pastores no consultório, muitos líderes cristãos para tratamento, mas o que a gente percebe? Que chega já de uma forma muito tardia, depois que muita coisa já poderia ter sido feita, depois que a doença já tem um componente visível muito, muito predominante e poderia ter sido revelada antes, buscado ajuda antes, tanto profissional quanto ajuda dentro da comunidade, quanto ajuda entre os pares, entre pastores que poderiam auxiliar muito. E essa dificuldade de abrir a sua vulnerabilidade, de mostrar que é um ser humano, que precisa dos mesmos cuidados, que precisa ser pastoreado, que precisa ter o seu coração. Para o coração ser protegido, ele precisa ser exposto, ele precisa ser revelado, ele precisa ser tratado. Então, nós temos sim uma síndrome de super-homem, nós temos um isolamento, e eu penso que esse isolamento pastoral é um dos componentes muito, muito importantes do adoecimento. Eu tenho aí eu separei em 3 causas principais do adoecimento pastoral ou do adoecimento do líder, que acontece com líderes de célula, acontece com líderes de jovens, acontece com líderes de ministérios. Isso pode acontecer com qualquer cristão muito bem intencionado, mas que não consegue perceber esses sinais precoces de uma cultura que é potencialmente adoecedora, potencialmente tóxica, né? É algo muito parecido com um casamento que acaba, o que eu vou dizer aqui. Sempre que alguém chega para mim e diz assim, de repente, nosso casamento acabou. De repente, ela foi embora. De repente, ele foi embora. Eu sempre digo que nenhum casamento acaba de repente, nem o marido vai embora de repente, e nem uma esposa vai embora de repente, e nem um carro para de repente. Antes que um carro pare, ele dá muitos sinais, não é? Sim. Ele dá muitos sinais. Ele fica com dificuldade de pegar, engasga, entendeu? Acende a luz amarela, acende a luz vermelha, fica com um barulho meio estranho. Na relação de casal não é diferente, não é? Sim. Existem muitos sinais que vão sendo dados, né? Tanto por ele quanto por ela, pelos dois. O grande problema, eu penso, é que nem sempre a gente se dá conta de que algumas coisas que vão acontecendo com a gente são sinais, Sim. não é? Dos sinais da nossa alma de que nós estamos precisando de ajuda. Como você falou, seja uma ajuda de pessoas que estão próximas de nós, ou ajuda de um profissional, ou psicólogo, psiquiatra, ou um nutrólogo, eu não sei. Fala um pouquinho para a gente, então, como líder, quando é que ele... o que ele deve prestar bastante atenção, que pode ser sinais de que as emoções dele estão adoecendo? Sim, sem dúvida. Eu vejo, pastor, tem 3 causas principais que eu juntei aí em 3 S's, né? 3 S's do adoecimento. São as condições mais associadas ao adoecimento ministerial. E claro que qualquer ser humano, seja ele pastor ou não, seja ele líder ou não, ele está
sujeito ao adoecimento emocional. Isso não é uma fraqueza, não é falta de fé, não é demônio. Isso pode acontecer com qualquer ser humano que tem uma mente funcionando dentro de um corpo em uma humanidade caída. Nós estamos sujeitos a adoecer de qualquer parte do nosso corpo, inclusive da nossa mente. Então, é um dos motivos pelos quais a chegada à ajuda é tão tardia, é porque a gente tem ainda uma série de tabus, uma série de receios, como se a saúde emocional, a saúde mental fosse algo que não pode adoecer em um cristão, né? Agora, eu vejo que dentro desses três S's, né, relacionados ao adoecimento, e aí a gente já, considerando que essa pessoa é uma pessoa como qualquer outra, tem uma genética como qualquer outra, a gente sabe que a genética ela é mais importante para desenvolvimento de ansiedade e depressão do que para diabetes, por exemplo. Diabetes, a gente tem já uma associação muito estreita. Então, a genética tem um componente importante, questões biológicas, hormonais, questões ambientais. Tudo isso pode estar relacionado à saúde emocional de qualquer indivíduo. Agora, para o pastor, para o líder, ele tem ainda esses três componentes, que são componentes extremamente importantes, que eu juntei aí em 3 S's. Primeiro S, a solidão. O pastor, ele tem uma tendência cultural ao isolamento. E esse isolamento sempre é patológico. Tem uma coisa que a nossa biologia nos ensina. Você quer ver algo funcionar bem, ele tem que ter conexões. Para o nosso cérebro funcionar bem, como é que um cérebro adoece? Como é que a gente tem aí o desenvolvimento da depressão, da ansiedade? A gente tem uma quebra de conexões cerebrais. A gente tem uma dificuldade de conexões. O nosso corpo, quando é que acontece alguma coisa errada com um osso? Quando é que acontece alguma coisa errada com um ligamento, com uma célula, com uma artéria, com um vaso? Quando há uma perda de conexões. É muito comum que o pastor, por N motivos, ele vá se isolando da comunhão. E onde não há comunhão, não há cura. Onde não há comunhão, não há saúde, não há vida. Então, esse isolamento, essa centralização que por vezes acontece, essa centralização ali na figura do pastor como uma responsabilização única pela igreja, e esse isolamento faz com que a carga em cima do pastor, a dificuldade de se conectar, de repartir, seja muito grande, e é muito mais difícil pedir ajuda, é muito mais difícil perceber que precisa de ajuda. Você não tem ninguém que possa olhar para você e te direcionar e te dizer, você não está vendo isso, você não está percebendo que isso está errado em você. Então, esse isolamento, que eu chamo aí de solidão, a solidão pastoral, a solidão ministerial, a solidão do líder é um fenômeno que é extremamente adoecedor. Um segundo motivo é a sobrecarga. E quando eu digo sobrecarga, eu estou dizendo de sobrecarga física, estou dizendo de sobrecarga financeira, eu estou dizendo de sobrecarga de tempo, sobrecarga emocional. E essas sobrecargas levam aí a cansaço, levam a uma carga maior do que o líder é capaz de suportar. Isso também vem da solidão, porque toda vez que eu não estou conectado, eu tenho todo o peso em cima de mim. Então, essa sobrecarga faz com que eu esteja muito mais preso em compromissos, no ativismo, com que eu esteja muito mais adoecido emocionalmente, porque eu tenho que lidar com todas as questões, eu estou sobrecarregado. Então, a dificuldade de colocar limites, a dificuldade de reconhecer os seus limites, a dificuldade de ter tempo de descanso, a dificuldade de dormir adequadamente, de fazer uma atividade física, de cuidar da sua alimentação. Eu costumo dizer que o líder cristão, ele tem uma tendência de achar que se espiritualmente está tudo bem, então está tudo bem. E eu gosto do texto de Provérbios 15, 13, que diz que o coração alegre
ele transparece no rosto, ele aformoseia o rosto. Mas o coração abatido, ele oprime o espírito. Olha que interessante. Muita opressão espiritual não é por demônio. Opressões no espírito podem acontecer porque o coração não está protegido adequadamente, porque o coração está sobrecarregado. Esse coração abatido é um coração sobrecarregado, um coração que está pressionado. Então tem a solidão, tem a sobrecarga, que pode ser de tempo, pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser física. Dentro do que você está falando, eu percebo que uma das dificuldades de muitos líderes é praticar o princípio da pausa, no sentido de parar para descansar, né? Parar para descansar. Quando Deus estabeleceu o sábado, muitas pessoas têm uma compreensão errada do sábado, né? Sim. Veja só, o povo ficou no Egito centenas de anos e eles desenvolveram uma mentalidade de escravo em função da opressão, né? Então não tinha feriado, não tinha férias, não tinha domingo, não tinha descanso. Então, quando Deus tira o povo do Egito, ele estabelece como uma lei, não é? Como uma lei, né? O sábado, como uma lei. Ou seja, ele queria que o seu povo se libertasse de uma mentalidade de escravo, não é? Ganhasse novamente a mentalidade de filho e prestasse muito atenção no que ele fez. Ele criou o mundo em 6 dias e descansou no sábado, né? E até alguém disse que se você não descansa é porque você acha melhor do que Deus, né? Maior do que Deus, mais inteligente do que o próprio Deus, né? Então, os líderes que estão nos ouvindo aqui precisam entender que é necessário praticar o princípio da pausa. Sim, é o que o doutor John está falando, é a sobrecarga. Isso vai afetando você emocionalmente, consequentemente pode levar a crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão e tantas outras coisas, né? Sim, exatamente. E esse convite, na verdade, esse mandamento do Senhor ao descanso, você olha para Deus não descansou porque estava cansado, né? Porque ele nem se cansa, nem se fatiga. Ele descansou porque o descanso faz parte da sua natureza, porque o Senhor Jesus é o Senhor do descanso, e descansar é santo, ele santificou o sábado. Esse descanso é um lugar de desfrute, é um lugar onde a gente pode, de fato, desfrutar, onde a gente pode, de fato, sentir o sabor, pode degustar. E sabe que muito do nosso adoecimento é porque a gente se sobrecarrega de atividades e a gente não santifica o descanso, não faz o princípio da pausa. E eu digo que esse princípio do descanso, eu gosto muito de usar a expressão da margem, né? A margem é esse espaço entre o meu limite e o lugar onde eu estou. Eu preciso ter margem, eu não posso viver no meu limite, eu preciso ter um espaço. O sábado é esse espaço entre mim e o meu limite, né? O descanso é esse limite entre mim e o meu limite. Eu preciso praticar, eu preciso curtir. O descanso, eu gosto de um entendimento, pastor, que hoje curtir pra gente, né? Curtir é apertar um botãozinho lá com um coraçãozinho ou com um joinha, né? Isso virou curtir pra gente. Mas se a gente olhar para o que era o verbo curtir, alguns anos atrás, antes do advento do Facebook, antes do advento do Instagram, curtir era deixar algo de molho de tal forma que aquilo absorvesse todo o sabor. Um queijo curtido, um couro curtido, ele vai absorver, ele vai ficar ali de molho. Hoje a gente desaprendeu o que é esse lugar de curtir, de desfrutar, de sentir o sabor. Eu gosto de dizer que quem desfruta mais se frustra menos. Quem degusta mais se desgosta menos. Né? Quem sente mais o gosto, sente menos desgosto. Então, a gente precisa
dar um passo para trás na direção de buscar o descanso, de aliviar as cargas, as sobrecargas, de encontrar um lugar de descanso físico, porque a gente não pode só achar que o descanso emocional é o bastante. Estar bem espiritualmente não significa que vai tudo bem, que está tudo resolvido, até porque quando a gente olha para a criação, quando o Senhor cria Adão, e Adão estava ali com Deus bem espiritualmente. Mas o Senhor olha para ele e diz, ainda está faltando uma coisa, precisa de uma completude emocional. Quando ele dá à mulher e tem essa complementaridade, essa comunhão, essa completude, essa plenitude, aí ele diz, agora sim, está muito bom. E aí é o momento em que essa carga é dividida. Então, a solidão é um causador de adoecimento, as sobrecargas das mais diversas naturezas são uma causa de adoecimento. E o terceiro S, esse eu penso que é o que a gente mais tem a evoluir, é os sentimentos mal gerenciados ou mal administrados. Penso eu que nós precisamos evoluir muito na forma como a gente administra os sentimentos do ministério pastoral, ou do ministério da liderança, porque a gente vai ser exigido a um nível de sentimentos que o cidadão comum não vai. E isso é bom, isso é uma bênção. Por isso que a Bíblia vai dizer que mais bem-aventurada a coisa há em dar do que receber. Que quem deseja o episcopado, quem deseja a liderança, excelente obra o almeja, porque isso não é um problema. Você ser esticado nos seus sentimentos, você ser forçado nos seus sentimentos, não é um problema. O problema é que a gente é muito imaturo na forma como a gente lida, como a gente gerencia, como a gente administra as nossas emoções e sentimentos. Então eu penso que a gente tem muito a avançar e eu queria que a gente conversasse um pouquinho, dar algumas orientações para como a gente pode administrar os sentimentos do ministério. Porque nós vamos sentir muito, vamos sentir tristeza, nós vamos sentir rejeição. Quando um liderado nosso vai para a igreja do outro, quando ele desvia, quando ele nos abandona, o sentimento de rejeição, o sentimento de dívida, de eu nunca consegui fazer o suficiente, eu não estou fazendo algo que é o suficiente para a igreja crescer, e aí a igreja, a referência está crescendo. Eu costumo dizer também, né? Você que está chegando agora, nós estamos conversando aqui com o Johnny, que na verdade é o Dr. Jonatas Leônio, né? Ele é médico e ele é um especialista nessa área, quando se trata não só do corpo físico, no sentido mais amplo, mas ele está se especializando agora em neurociência e trabalhando muito também esse lado das emoções. Aí você está falando aqui sobre gerenciamento dos sentimentos do líder. Um pastor, por exemplo, ele pode, pela manhã, visitar uma mãe que teve um filho, um bebê, celebrar com essa família. À tarde, ele pode fazer um sepultamento, não é? Um sepultamento de uma pessoa querida da igreja, e à noite ele precisa muitas vezes ir numa festinha de aniversário do filho. Da família. É isso. Da família. Veja quantas emoções e sentimentos, não é, que ele experimenta em um único dia. Exato. Fora o que você disse. Por exemplo, os pastores sofrem muito com perdas, decepções, frustrações. Sim, então, abandonos, traições. Exatamente, traição. E é interessante como Jesus passou por tudo isso, José passou por tudo isso, né? Exato. E esse sentimento, essa pressão emocional de você ter que fazer a igreja dar certo, de você atender às expectativas dos seus liderados, dos membros da igreja, de você ter uma pressão por entregar uma pregação de qualidade, por oferecer um cuidado de qualidade, por você estar disponível, por você estar cuidando das pessoas, mas ao mesmo tempo uma pressão emocional em casa, porque se você se dedica demais
aos irmãos e negligencia a sua família, você negou a fé, você é pior que um infiel, você tá ganhando o mundo, mas está perdendo a sua alma, está perdendo a sua casa. Gerenciar todo essa sobrecarga de sentimentos, e aí eu vejo que aprender a gerenciar sentimentos e entendê-los, entender qual é o propósito, porque penso eu que o que nós mais precisamos fazer é parar de demonizar as nossas emoções, os nossos sentimentos e aprender a gerenciá-los. Eu costumo dizer que sentimentos são sementes, não são uma obra pronta. São sementes que precisam ser depositadas. Por isso que eu disse que o problema não é o sentimento do líder. O problema é o sentimento mal administrado, mal gerenciado, mal processado. Esse vai gerar um adoecimento. E, sem dúvida nenhuma, vai gerar um adoecimento importante, vai levar ao burnout, a essa síndrome do esgotamento. A gente tem visto isso em pastores, em líderes com grande frequência, a ansiedade, a fobias, a compulsões, ao entorpecimento aí nas redes sociais, a perda do prazer na atividade ministerial, até alguns que abandonam a igreja porque não conseguem mais fazer nada relacionado ao ministério. Isso por quê? Porque foram expostos a uma sobrecarga de sentimento e não souberam como gerenciar, como administrar isso. Então, penso que a gente tem que aprender muito sobre isso. Exatamente. E aí, nós precisamos entender que não é porque eu lidero um grande grupo que eu não sinto tristeza. Não é porque eu lidero um grande grupo que eu não sinto medo. Ou então ansiedade. Sim. Percebe? Até porque existem vários fatores. Além do fator descanso, tem o fator hormonal, não é? Tem o fator da idade, certo? Sim. Tem o fator ambiental. Exatamente, o ambiental. Então tem vários fatores. E aí que eu falo, que eu acredito que um dos segredos, não é, para o líder viver emocionalmente saudável é ele não ter medo de reconhecer, certo, os seus sentimentos negativos. Negativos, em parte, porque às vezes é um mecanismo de defesa, um sinal, que nem a dor, né? Outro dia eu estava ministrando um devocional, eu disse, olha, depois que eu li o livro do Philip Yancey sobre a dádiva da dor, eu parei de amaldiçoar a dor, entendeu? Porque a dor, na verdade, é uma bênção. É um mecanismo de proteção. É um mecanismo de proteção. Mas fala um pouquinho, então, sobre como é que a gente lida com esses sentimentos todos aí. Sim, perfeito, pastor. E é mais ou menos essa mesma lógica. Deus nos deu cada sentimento que a gente tem. Eu até estava dizendo para o senhor, quando a gente conversou numa outra ocasião, que existe uma diferença entre emoção e sentimento. E queria explicar essa diferença, porque tanto emoções como sentimentos são fenômenos naturais que Deus nos deu. Nós precisamos aprender o que Deus quer, qual é o propósito de cada sentimento. Sentimento é uma matéria-prima, sentimento é uma obra inacabada, é uma semente que, quando bem administrada, quando bem semeada, vai produzir um fruto excelente, vai produzir um fruto glorioso. O que a gente precisa fazer, então? Eu quero compartilhar algumas técnicas de gestão de sentimento que podem ajudar muito, tanto gestão de sentimento como gestão de pensamento. E algumas técnicas que a gente usa na medicina, que a gente usa na psicoterapia, na neurociência, mas sempre com um entendimento de que Deus já estava nos ensinando isso na Bíblia, nas Escrituras, há milhares e milhares de anos, e a gente não deu a devida atenção. Deus já estava lá desde Moisés, Deuteronômio 22:8, o Senhor estava dizendo, quando você for fazer uma casa, vai ter um terraço, constrói um parapeito. O que é um parapeito? O parapeito proteja seu peito. Se você não proteger seu peito, se não proteger seu coração ali, você vai cair. Provérbios é um manual de inteligência emocional, é um manual de como você pode gerenciar as suas emoções. E aí eu estava falando que existe uma diferença entre emoção
e sentimento. A gente tem 5 emoções básicas. O que são essas emoções? Emoção é um fenômeno que não é racional. Emoção eu não construo. Emoção é um instinto. Emoção é um reflexo. É igual quando eu bato aí no tendão patelar no joelho, é um reflexo você chutar. Você não chuta porque você está com raiva de ninguém, é um reflexo. As nossas emoções básicas, elas são reflexo. Por exemplo, a gente tem 5 emoções básicas: alegria, tristeza, medo, raiva e aversão, ou o nojo, aquela sensação de essa emoção. Você percebe que dessas 5 emoções básicas, 4 são consideradas por nós como negativas. Só a alegria é uma emoção considerada por nós como positiva. Por quê? Porque são justamente essas emoções negativas as que mais nos mobilizam. Sabe o que quer dizer emoção, pastor? A palavra emoção, no latim, é a palavra emovere. Em inglês fica até mais fácil da gente entender, que é o emotion. Emovere quer dizer movimento. O que a emoção tem o propósito de fazer? Emoção tem o propósito de nos movimentar. Emoção é um reflexo. Eu recebi uma notícia ruim, é natural que eu sinta tristeza. Acabei de receber uma notícia ruim, é reflexo. Não tem como eu ficar feliz. Qual que é o problema? É que a gente fica incomodado demais de ficar triste quando a gente recebe uma notícia ruim. Ou a gente está diante de uma situação ameaçadora, uma notícia, um diagnóstico, e a gente vai sentir medo. E, poxa vida, então eu não tenho fé porque quem tem fé não tem dúvida, eu estou duvidando, não, então eu não tenho fé. Mas o perfeito amor lança fora o medo, só que só lança fora aquilo que está dentro. Para eu poder lançar fora, primeiro ele tem que ter entrado. Então o medo é natural que eu o sinta como uma reação, a tristeza, a raiva. Poxa vida, eu bati o dedinho na quina. Você não vai sentir raiva? Você vai sentir raiva. É uma reação. Agora, o que é o sentimento? Diferente da emoção. Então, eu tenho essas 5 emoções básicas. O que é o sentimento? O sentimento já é uma leitura que a minha razão, que o meu cérebro... Então, emoção não envolve cérebro. Não envolve córtex. Envolve estruturas do mesoencéfalo, sistema límbico. É a amígdala. É um fenômeno que não tem raciocínio. É automático, é uma reação. Já o sentimento é uma construção que eu faço a partir da minha razão e eu leio as minhas emoções a partir dessa minha razão. Então, é mais ou menos como uma leitura da emoção. Por exemplo, eu estou feliz. Então, qual é o sentimento? O sentimento é o meu intelecto olhando para aquela emoção e chegando em uma conclusão. Então, por exemplo, a gratidão. A gratidão não é uma emoção. A gratidão é um sentimento. Por quê? Eu peguei um conhecimento racional e eu interpretei as minhas emoções a partir daquele pensamento, daquela razão, da consciência, do meu córtex cerebral. O que é o descontentamento? O descontentamento é um sentimento. A tristeza não é um sentimento. A tristeza é uma emoção. Eu sinto a tristeza. Agora, quando aquela tristeza é lida pela minha capacidade cognitiva e interpretada de forma negativa, aquilo pode gerar um descontentamento, um sentimento de descontentamento. Então, a emoção, ela serve para me movimentar. Eu costumo dizer que dá para a gente comparar a emoção com um motor. Ela é um excelente motor e um péssimo motorista. Se a gente deixar ela nos governar, ela vai fazer a gente ser totalmente vulnerável e destruído. Agora, se ela é usada por nós, racionalmente, para a
gerar um sentimento agradável ao Senhor, para a gente gerenciar esse sentimento e construir a partir de pensamentos, de crença. Então funciona assim: eu tenho uma crença, eu tenho uma fé, eu tenho valores, eu tenho princípios, eu tenho aquilo que eu acredito. Isso está no meu córtex, isso está na razão, isso é o que eu penso. Eu vou agora usar isso para interpretar minhas emoções e isso vai gerar os meus sentimentos. Agora, o que eu vou fazer com sentimentos ruins? O que eu vou fazer quando eu identifico que eu estou descontente ou quando eu vou lidar com uma emoção negativa, eu vou lidar com uma traição, com uma frustração, eu vou lidar com abandono. Esses sentimentos que eu identifico, alguns pecaminosos, outros não, eu vou precisar fazer um caminho com ele. E aí eu quero mostrar 4 passos para a gente gerenciar esses sentimentos e depois, se der tempo, mais 4 passos para a gente gerenciar pensamentos que vêm na nossa mente, para a gente aprender a fazer essa boa administração, né? Então, para a gente entender e ficar bem claro para todos nós, então você não tem controle das emoções. Você tem uma leitura delas. Você não pode, tipo assim, evitar uma emoção. Né? Você não pode evitar uma emoção. Né? A emoção é como uma onda. Ela vem, você reconhece, você tem um sensor que reconhece o estímulo. Então eu reconheci o estímulo. É uma coisa boa. Reconheço aquele estímulo vai desencadear uma onda, vai liberar hormônio, vai liberar neurotransmissor e vai vir para o meu corpo. Agora, eu não consigo evitar uma emoção, mas eu consigo orientar os meus sentimentos. Exatamente, pastor. Exatamente isso. Eu consigo ler a minha emoção a partir do meu sentimento, que é construído a partir da minha fé, que é construído a partir daquilo que eu acredito. Por isso que, então, a gente tem que... a gente pensa, o pensamento orienta o sentimento, porque a gente interpretou certo a emoção, orientou o sentimento, e aí, consequentemente, a gente orienta o comportamento, né? Exatamente. O sentimento vai ser essa junção do pensamento com a emoção. O pensamento vai orientar o sentimento, que é essa leitura, o sentimento vai orientar o comportamento, são as nossas atitudes. Porém, o que acontece? Hoje mesmo eu falava isso com um paciente, inclusive um líder cristão, que a gente vai procurar ajuda quando o nosso comportamento é afetado. Então, quando eu comecei a ser agressivo, quando eu comecei a reagir mal, quando eu comecei a ser impaciente, quando eu comecei a ser intolerante, quando eu comecei a manifestar comportamentos que não são agradáveis, é a hora que eu costumo procurar ajuda. E, ok, é uma bênção, mas aí a gente tem que fazer o caminho de volta. Esse comportamento, ele está sendo governado, ele está sendo modulado por um sentimento. Mas vamos puxar um pouquinho mais o fio. O que tem nas crenças? Quais são as crenças que modularam ou que interpretaram? Qual é a verdade? O que você acreditou que fez com que esse sentimento fosse desse jeito? Então, é nisso que a gente precisa avançar muito, nessa gestão, que é um mandamento bíblico. Tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. E quando a gente olha, isso é Provérbios, é Salomão. Paulo, Filipenses capítulo 4, ele vai dizer, olha, não andem inquietos, não estejam inquietos por coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições, com súplicas e ações de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. Esse guardar o coração é uma responsabilidade nossa a partir de comportamentos e de uma boa gestão dos pensamentos e sentimentos, né? Por isso que é muito importante, né? Porque se os pensamentos orientam o sentimento a partir da interpretação da emoção, aí a pergunta que fica, então, o que orienta o pensamento?
as nossas convicções. Exato, exatamente. São as nossas crenças, as nossas crenças, entendeu? Por isso que quem conhece a palavra, não é? Quem conhece a palavra, quem estuda a palavra, quem tem convicções com base nos princípios e valores do Evangelho, então orienta melhor os seus pensamentos e, consequentemente, interpreta melhor as suas emoções, fazendo com que os seus sentimentos sejam mais positivos, né? Sim, exatamente. Agora, qual que é o problema, pastor? É que a gente tem uma tendência à construção de fortalezas mentais. Isso não acontece quando a gente se converte, isso vai acontecendo ao longo da nossa vida inteira, desde a nossa concepção. A gente vai construindo. Como é que funciona a nossa mente? A gente tem uma crença. Uhum. Essa crença aconteceu. Foi necessariamente uma mentira? Não, pode ter sido uma verdade, uma meia-verdade. A gente pode crer, por exemplo, vamos usar um exemplo bem comum, né? A pessoa que cresce em uma criança que cresce num lar disfuncional, onde pai e mãe não se entendem bem, quem sabe até tem agressão. E aí, vamos imaginar que é uma menina, aquela criança, ela começa a olhar para aquela relação e ela crê no seguinte: casamento é um problema, os homens são agressivos, eu preciso me proteger porque os homens são maus. Essa crença não foi construída lá quando ela aceitou Jesus e ela se rebelou contra a vontade de Deus. Não, foi uma crença involuntária a partir de uma conclusão. O que é essa crença? São conclusões. A partir da minha percepção de realidade, eu olho para aquilo. Por exemplo, uma criança na infância, na escola, ela começa a sofrer bullying, ela começa a ser, de alguma forma, zombada ali com a sua aparência física, ela crê que ela não tem valor. E a gente tem 3 necessidades fundamentais da nossa psique. A gente precisa se sentir aceito, a gente precisa se sentir valorizado e a gente precisa se sentir protegido. Essas três necessidades humanas, quando uma delas é afetada por uma crença central que compromete, por exemplo, eu não me sinto seguro, eu não me sinto protegido, eu tenho agora, olha o caminho, eu creio nisso, cria conexões na minha mente e aquelas conexões crescem e se tornam grandes estruturas mentais, que é o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 10, que nós temos algumas fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E aí a gente acha que, não, eu fui lá na igreja, ouvi uma palavra, pregou, pronto, as minhas fortalezas todas foram derrubadas. E não, é um processo, essa fortaleza, quando a gente olha lá pro original da palavra, essas fortalezas eram prisões, eram penitenciárias, né? E tem esse nome porque eram extremamente fortes. E aí o que Paulo vai dizer? A gente conhece a Fortaleza Antônia, né? Essas fortalezas que ocupam a nossa mente são construções extremamente sólidas, fortalecidas, são conexões muito ricas, com muito neurônio, com muito neurotransmissor, com muito vaso sanguíneo. E quando a gente cresce, gera uma fortaleza, agora a gente precisa identificar essas fortalezas, mas quando a gente vai destruir através das armas espirituais, não adianta a gente achar que vai cair tudo de uma vez ali e que está resolvido o problema. A gente vai... Olha o que Paulo diz. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Essas fortalezas, as armas espirituais vão destruir, porém, a gente vai precisar contradizer, argumentar contra os sofismas e pegar os pensamentos e levar cativos a Cristo. Isso é um processo. Essa fortaleza não vai cair de um dia para o outro. Tem um processo de gestão, de levar cada pensamento cativo a Cristo para ser ressignificado, né? Por isso que é muito poderoso a leitura
sistemática, constante, disciplinada da Bíblia, não é? Porque ela é a arma poderosa, né? A Bíblia é a verdade absoluta que vai desfazendo essas mentiras. Eu sempre digo que essas fortalezas que foram levantadas a partir de crenças, não é? Absorvidas, assimiladas lá na infância, como você falou, lá na infância, são mentiras que foram plantadas na mente, não é? E que se tornaram verdades. Se tornaram verdades. E, às vezes, até inconscientemente, as pessoas acreditam. Até eu uso, quando eu falo de crenças limitantes, eu uso um exemplo, quando os nossos pais e avós diziam: olha, você não pode tomar leite e chupar manga, né? Porque isso vai te fazer mal e pode até levar à morte, não é? Chupar leite, chupar manga e tomar leite, quando na verdade era uma maneira que os senhores dos escravos usavam para que os escravos ou chupassem manga ou tomassem leite, não é? E aí isso ficou como uma crença. E aí tem pessoas que acreditam e até hoje, de repente, não misturam as duas coisas. Quando, na verdade, tem sorvete, tem doce, tem... Certo? Então, lá atrás, foi colocada uma mentira que se tornou uma verdade. E aí é uma fortaleza que precisa cair, porque isso está impregnado, está enraizado. Exato. Só que aí qual que é o problema, pastor? É que a gente não consegue acessar esses lugares. São crenças tão profundas, a gente chama de crenças centrais, elas estão em uma região tão central, tão inacessível, por vezes inconsciente, a gente não consegue acessar, não consegue elaborar isso, dizer, não, eu creio nisso, eu creio assim. É difícil você fazer essa interpretação dessa crença. Então, como é que vai ser o caminho? A forma mais acessível de alcançar essas crenças, por isso que eu disse que a liderança é um privilégio, é um presente, é uma bênção, porque os sentimentos vão ser uma forma poderosa de identificar essas crenças. Então, quando a gente se sente rejeitado ali a gente vai treinando, é como uma musculação. A gente, poxa vida, fui rejeitado ali no ministério, me abandonaram, me caluniaram. Por isso que Jesus vai dizer, bem-aventurados sois vós. Porque esse treino, você vai acessando ali, mas peraí, por que eu me senti assim? É porque eu ainda não consegui transformar, renovar a minha mente. Eu ainda tenho uma fortaleza ali, uma crença, que me faz me preocupar muito com a opinião dos outros. Que me faz me preocupar muito com a aceitação. E aí eu olho, e lembra que eu falei das 3 necessidades fundamentais? A aceitação. Eu tenho aceitação plena pela graça em Cristo Jesus. Quando eu pego essa mentira, eu preciso ser aceito por mais alguém, e comparo e coloco ali, confronto essa mentira com a verdade, nada é mais poderoso para descredibilizar a mentira do que a verdade. Então eu agora consigo ter um acesso maior às minhas crenças centrais, que estão lá debaixo de um monte de camadas. Preciso agora acessá-las e aí gradativamente deixar. Por isso que Romanos 12:2 vai falar que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar, esse sentir, esse saborear, é o resultado desse monte de camadas. E nem sempre eu consigo tirar as camadas de uma vez. Por isso que é importante a gente fazer, eu falei que ia dar 4 passos aqui, vou falar rapidinho, nomear o que eu estou sentindo. Eu vou chamar essa técnica de NASA. NASA, N-A-S-A. Vou marcar aqui, vou escrever aqui, nomear os sentimentos, né? Nomear os sentimentos, eu preciso identificar o que eu estou sentindo. É raiva, é frustração, é tristeza, é medo, é angústia. O que eu estou sentindo? Quando eu paro para pensar sobre os meus pensamentos, quando eu paro para analisar, é como se eu acendesse a luz. É como se eu colocasse um pouquinho mais de luz na minha mente. Então eu coloco luz ali, dou um nome para aquilo, para eu saber contra o quê, ou para eu saber o que fazer
com aquele sentimento. Então, primeiro, nomear. Agora, o segundo passo é acolher esse sentimento. E para nós isso pode parecer meio estranho, porque às vezes esse sentimento é pecaminoso. E aí você vai falar, poxa vida, mas como é que eu vou acolher um sentimento pecaminoso? Eu não estou dizendo que a gente tem que concordar com ele, eu não estou dizendo que a gente tem que se conformar com ele, mas eu estou dizendo que a gente tem que ter uma atitude gentil para com a nossa mente, entendendo que nós somos humanos, que nós somos falhos, e que assim como a gente acolhe um pecador que vem na nossa comunidade, que vem na nossa igreja, a gente deve ter uma atitude de acolhimento para com um sentimento, para com uma emoção que não é agradável, não é, por vezes, nem saudável, mas o que eu preciso fazer? Se eu não acolho, ele se torna mais forte. Quando eu acolho, quando eu recebo e eu identifico, ó, isso aqui não é uma obra pronta, mas está aqui, é como uma onda. Adianta eu negar que uma onda vem na minha direção? Não, eu preciso me preparar para ela. Ou eu vou ficar firme ali para ela bater em mim, ou eu vou mergulhar, mas eu preciso acolher, eu preciso receber, estar preparado para aquela emoção. Então, por exemplo, eu estou com raiva. Ok, eu aceito que eu estou com raiva. Eu entendo, ok, tá tudo bem. Eu sinto mesmo raiva. Eu sou um ser humano. Então, é um reconhecimento. Se a primeira é uma identificação, a segunda é uma aceitação de que, ok, isso pode acontecer comigo. Eu sou humano. Aceitar essa vulnerabilidade. Terceiro, agora depois que eu nomeei e acolhi, eu vou sair de dentro desse sentimento e ir em direção às minhas crenças. Então, o que é esse sair do sentimento? Peraí, eu estou sentindo isso por quê? Eu dou um passo na direção das minhas crenças. Eu acredito no quê para que eu esteja sentindo isso? O que eu estou pensando? Quais são os meus pensamentos para que eu esteja com esses sentimentos? Será que o meu valor está firmado em alguma crença? Será que a minha proteção está firmada em alguma crença? Será que a minha aceitação está firmada em alguma crença? E aí o que eu vou fazer? Eu vou sair do sentimento, não vou deixar aquele sentimento me guiar, me governar, eu vou sair na direção do pensamento, identificar quais são as minhas crenças, e agora o S, né? Falei de nomear, de acolher, sair do sentimento em direção à crença, e agora eu vou agir, não de acordo com o que eu estou sentindo, mas de acordo com a minha fé, de acordo com os meus valores, de acordo com as minhas crenças bíblicas, e não com as minhas crenças centrais ali da minha natureza caída. Então, esses 4 passos tão simples, mas diante de uma emoção, de um sentimento negativo, eu posso parar, ter algum grau de gentileza, de bondade, de misericórdia para comigo e nomear, dar um nome, identificar, aceitar aquilo, sair em direção ao pensamento, ver o que a Bíblia diz, porque o nosso problema não é que a gente não sabe, por vezes, o que a Bíblia diz, é que a gente não sabe fazer esse caminho para interpretar o nosso sentimento ou interpretar a nossa emoção a partir do que a Bíblia diz. É essa capacidade de gerenciar, que é o que eu falei lá no início, que adoece muito, porque a gente começa a ver, eu estou cansado, sobrecarregado, aí eu começo a me sentir triste, sem energia, e eu começo a dizer, o ministério está me fazendo mal. Não, pera, vamos fazer esse processo? Vamos fazer, o que eu estou sentindo? Acolhe, peraí, mas será que eu estou sentindo isso por causa desse sentimento? E esse sentimento está acontecendo porque eu creio no quê? Então, trabalhando em cima desses 3 eixos, da solidão, da sobrecarga e dos sentimentos mal gerenciados, a gente pode ter pastores, líderes e obreiros muito mais saudáveis emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, né, pastor? Com certeza. E aí, a importância de você parar para você refletir, certo? Para você refletir. Não é da vontade de Deus que você se mate de forma
trabalhando de forma não inteligente. O grande problema de Elias, o profeta, né? Ele pensou que Deus havia o chamado para resolver o problema do planeta. Sim. E esse é o nosso problema. Deus não me chamou para resolver o problema do mundo. Eu sou apenas uma engrenagem, certo, do motor, né? Eu sou uma peça importante do motor, mas eu não sou o motor, entendeu? E o Elias pensou que era para ele resolver o problema. Ele era apenas uma peça de um todo. Então você que é pastor, você que... Por exemplo, eu trabalho com casais... que estão se separando, né? E semanalmente eu recebo um grupo de casais que estão se separando. Eu faço o melhor que eu posso, eu dou o melhor de mim, a gente faz tudo com muita excelência. Agora, a parte de Deus é a parte de Deus, a parte da pessoa é a parte da pessoa. Quando eu vou para casa, eu não levo todas as demandas de todos os casais que eu atendi para minha casa. Senão eu vou enlouquecer, eu vou adoecer estou querendo fazer uma parte que não é minha. É uma parte de Deus, certo? Existe aquela parte que é Deus quem vai fazer, não eu. E a pessoa também tem que fazer. Agora, tem pastores que não têm esse filtro, eles não sabem lidar de forma correta, às vezes, com as demandas dos outros. E ele começa, então, a assumir, é o que você falou, essa sobrecarga é a dificuldade, muitas vezes, de dizer não. Sim. Não é? De dizer não. Não para si mesmo, não é? Não para a sua forma errada, às vezes, de agir diante de situações. E a gente tem que ter um filtro. A gente tem que saber lidar também com as emoções dos outros. Sim. Senão você vai... Outro dia eu até disse para... acho que eu estava dando até uma palestra, uma aula. Eu disse, toma cuidado com aquelas pessoas que querem fazer do seu ouvido uma lata de lixo. Certo? Elas não querem mudança, elas não querem transformação, elas não tomam decisão, mas todo dia está querendo que você ouça os problemas dela, mas elas não se posicionam. Então elas querem fazer de você uma lata de lixo. E aí, na verdade, se você não tiver sabedoria, discernimento, você adoece. Exato. Entendeu? Exatamente. Exatamente, pastor. E você vê em Elias, né, que o senhor mencionou, Elias tem esses 3 S's no seu processo de adoecimento. Elias fica sozinho, Elias fica sobrecarregado fisicamente, num contexto de fome, num contexto de sede, num contexto de crise, e Elias tem um sentimento de frustração, porque mesmo depois de vencer o desafio com os profetas de Baal, ele achou que o problema estava resolvido e ele fica extremamente frustrado com aquele sentimento. Ele não consegue gerenciar o camarada que acabou de vencer um desafio com centenas de profetas de Baal, ele agora está com medo e ele não sabe gerenciar e administrar esse medo. É esse o processo de adoecimento dele, os três S's ali, né? E isso que o senhor disse, desse filtro, proteger, guardar. Eu estou até escrevendo um livro sobre um guia bíblico de saúde emocional, que é o estilo de vida do jardim. E olhando para como Deus nos criou como modelo bíblico, e é tudo que as evidências científicas têm mostrado hoje, que produz saúde, né? E é interessante, pastor, que quando o Senhor cria o homem, planta um jardim ali no Éden e dá a responsabilidade de cultivar e guardar, cultivar fala de fertilizar, de crescer, desenvolver, fazer aquilo expandir, mas guardar fala de filtrar. O que é guardar? Guardar é proteger, é falar, opa, até aqui pode ir, daqui para frente não pode ir. Meu coração é uma responsabilidade minha. A sua mágoa, a sua ofensa, o seu rancor, a sua incapacidade de tomar decisão não pode ter acesso ao meu coração. Proteger o coração é dizer, ó, aqui tem um filtro. Quando diz lá em Filipenses 4:7 que a paz de Deus guardará
os nossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus, é que a paz de Deus, ela deve proporcionar em nós um filtro, um guarda que fica dizendo, ó, isso aqui pode entrar, isso aqui não. Isso aqui pode passar, isso aqui faz bem, isso aqui precisa ser administrado, precisa ser gerenciado, isso aqui precisa ser processado para poder entrar. E eu costumo dizer, pastor, que sentimento, quando ele é depositado em Cristo, por isso que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os nossos corações em Cristo Jesus, a gente pega o nosso coração, guarda ele no coração de Cristo. Isso é a definição mais profunda de saúde emocional, é a nossa emoção guardada na emoção de Cristo. E a gente pegando cada sentimento, oração, que Filipenses 4, 6 e 7 vai dizer... quando a gente olha para a oração, o que a gente vê, né? Que a emoção é um movimento. Toda emoção que a gente sente é um movimento, é um impulso, é um empurrão. Eu costumo dizer que toda emoção é um convite para a oração. Toda emoção, seja ela positiva ou negativa, é um empurrão na direção da oração, na direção da devoção. Oração, a emoção é um movimento que Deus nos dá na direção dele. Quando a gente vai na direção errada, que é o andar ansioso, aí a gente está num caminho de adoecimento. Então, aprender a gerenciar esse monte de emoção, de sentimento do ministério, é uma tarefa que exige atenção, que exige cuidado, que exige ambiente, que exige preparo, que exige conhecimento, estar em ambientes como... esse do pastor discipulando pastor, onde a gente consegue parar, fazer uma análise, olhar para si, olhar para o estilo de vida, porque, como eu disse lá no início, o sucesso ministerial não é uma prova de que Deus está apoiando o meu estilo de vida. O meu estilo de vida pode estar sendo tóxico, pode estar sendo sobrecarregado, e gente, eu sou pastor, eu sei como é fácil a gente se sobrecarregar, como é fácil a gente se isolar, e como é fácil um sentimento entrar ali dentro da gente e a gente se perder dentro dele, perder o prazer e começar a trabalhar para Deus sem trabalhar com Deus. E aí o fardo fica muito pesado, a gente pode adoecer muito. Ontem eu pedi para quem estava participando da live, são 7 lives que nós vamos fazer, inclusive nós vamos receber aqui a Ariane, que vai falar sobre a vida sexual do pastor e a esposa, do casal de pastores. Agora, ontem, quem marcou lá no feed, eu vou sortear esse livro. Como eu estou sem um outro equipamento aqui, não vai dar para eu fazer esse sorteio agora. Rose, me ajuda aqui, meu amor. Se você puder vir aqui, de repente eu uso o seu celular para fazer o sorteio, tá? Então, quem marcou na live de ontem, eu vou sortear esse livro hoje. Vou colocar lá no store direitinho quem ganhou. Agora, eu vou deixar essa live gravada aqui no feed. Assim que terminar essa live, você vai lá no feed, tá? Você vai lá no feed e você marca 2 pessoas. Coloca o que você aprendeu e marca 2 pessoas, tá? Então você marca... Peça o seu celular para eu ver as pessoas que marcaram aqui. Então, você marca 2 pessoas na live de hoje. 2 ou 3 pessoas, ou 4, quanto você quiser. Aí amanhã eu vou sortear esse livro aqui, ó. Amanhã eu vou sortear esse livro, Aprenda a Pregar, tá bom? Mas hoje, deixa eu ver aqui, deixa eu sair aqui, José. Deixa eu sair aqui. Onde é que está aqui o meu perfil aqui, para eu poder ver aqui, hein? Acha que o meu perfil, daí eu vou sortear aqui uma pessoa. Você que chegou depois, nós estamos falando aqui com o doutor Jonatas Leônio sobre como o líder deve proteger as suas emoções. Como o líder deve proteger. Johnny, qual é o seu Instagram para as pessoas que quiserem te seguir? Bom, meu Instagram é @drjonatasleonio, Dr. Jonatas Leônio. Então, vai ser um prazer se você que ainda não me segue puder acompanhar lá. E um último recado que eu deixaria, pastor, para os pastores, para os líderes, é que não tenham receio nenhum.
adoecer é muito fácil, e assim como a gente adoece de doenças osteomusculares, de hipertensão, de diabetes, porque a gente está em um mundo que sobrecarrega esses sistemas, adoecer das emoções é um fenômeno natural, não deixe de procurar ajuda. Se você tem receio aí, está sofrendo, eu costumo dizer que é muito pior. Inclusive, espiritualmente falando, você faz muito mais mal para a sua vida espiritual. Se você está adoecido e não procura ajuda, do que você ficar com essa crença de que, não, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia, não, isso aqui é espiritual, isso é falta de fé. Procura um profissional, marca uma consulta, não tenha receio nenhum. Deus deixou médicos, Deus deixou medicamentos, Deus deixou a ciência para nos auxiliar, porque cuidar do coração é uma responsabilidade nossa e estar bem emocionalmente vai florescer a nossa vida espiritual. Um líder adoecido adoece outros líderes. Um líder curado cura outras pessoas, né? Então nós precisamos ser curados para curar. Você falou de um livro logo no início, daqui a pouco nós vamos dar o nome desse livro. Lembrando que, se você quer se inscrever, e eu quero que você se inscreva para a experiência Pastor Discipulando Pastor, é só você ir na bio, tá? Vai lá na bio, tem lá os links para você fazer inscrição, vai na bio do meu Instagram aqui, vai lá no feed, aí você vai na bio, e aí você pode fazer a sua inscrição ainda hoje, tá? Mas antes que o Dr. Jonatas fala sobre o livro que ele citou no início, deixa eu sortear aqui, eu vou sortear quem... Olha aqui, ó. Eu vou sortear aqui a Deia. A Deia Aragão. A Deia Aragão, ela marcou... Deixa eu ver se ela marcou aqui. Ela marcou várias pessoas aqui. Ela marcou 4 pessoas e escreveu uma lição que ela aprendeu. Tá? O maior é o que serve. Liderança no modelo de Jesus. Tira a capa e coloca o avental. Olha que legal. Ela colocou a lição que ela aprendeu e ela também marcou aqui. Ó. Então, eu vou até tirar aqui uma foto para a gente não perder aqui o endereço da Deia Aragão. Ô, Deia, você então acabou de ganhar um livro. Manda um direct para nós com o seu endereço que a gente vai mandar esse livro para você, autografado, vou até autografar ele agora. Agora, você que está comigo aqui na live, nós vamos deixar gravada essa live. Então, quando terminar a live, você vai lá embaixo dessa live e aí você marca 2, 3, 4 pessoas. Coloca algo que você aprendeu e amanhã, na nossa live das 10 horas, eu vou sortear esse livro aqui. Fala do livro. Se não me falha a memória, é Vocação Perigosa, é isso? Esse aqui, pastor, Vocação Perigosa, do Paul Tripp. E eu queria indicar mais 2 livros, pastor, que vão abençoar muito o líder. Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Scarizzo. É um livro fantástico também. E o livro Margem, do Richard Svensson. Também um livro fantástico para qualquer cristão, não precisa ser líder, mas para ajudar a gente a evitar as sobrecargas. Então, 3 livros que vão abençoar muito o líder. E essa live aqui, ela é tão pertinente, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo diferente que nós estamos vivendo, que você tem que pegar o link dessa live e mandar para o seu pastor, mandar para a sua pastora, dizer, ó, assiste aí, vocês precisam assistir, e eu vou disponibilizar essa live lá no meu canal no YouTube também, para a gente alcançar o maior número possível de pastores e líderes. Johnny, obrigado, Deus abençoe, foi muito bom e vamos voltar a se falar outras vezes, viu? Obrigado, pastor. Privilégio imenso estar aqui com o senhor. Obrigado por tudo. Tá, e Deus dá um abração aí na Jéssica e nas crianças também, tá? Dou sim, dá um abraço na pastora aí também, todo mundo aí. Amo vocês demais, vocês sabem Deus disso, abençoe, né? E Deus abençoe a todos vocês. Até o nosso próximo encontro e não perca a nossa live de amanhã. Deus abençoe.